Imagine acompanhar uma história que logo no início o narrador diz o seguinte: hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. O enterro será amanhã. Sentimos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Esse é o início do livro O Estrangeiro, do escritor francês Albert Camus, sobre o qual nós vamos falar no vídeo de hoje. Albert Camus foi jornalista, filósofo e escritor que ficou muito conhecido pela corrente filosófica o absurdismo, ou filosofia do absurdo. Camus nasceu em 1913 e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, 3 anos antes de sua morte. As suas obras mais famosas são A Peste, O Estrangeiro e A Queda. Importante ressaltar que Albert Camus é francês, porém nascido na Argélia. Então vamos falar sobre esse livro incrível. Ele foi publicado inicialmente em 1942. Logo no início da história, exatamente nas 2 primeiras linhas, nós vemos que Meursault, o personagem principal de O Estrangeiro, recebe a notícia de que sua mãe falecera. Esse não é um detalhe que estraga a experiência de leitura, já que isso realmente acontece nas 2 primeiras linhas. E ele reage a isso de forma totalmente apática, desinteressado, indiferente. É assim que começa o tom narrativo de O Estrangeiro e que isso vai perpassar durante toda a narrativa. Ele é um ser humano que não se interessa pelo decorrer da vida. Ele se mostra sempre apático em suas relações de amizade, familiares, inclusive nas relações amorosas. Ele se mostra sem emoção, desinteressado, como se para ele, no fim, a vida não tivesse um fim, não tivesse um propósito pelo qual ele viva intensamente, pelo qual ele acredite que precisa estar vivo. Para ele, tanto faz. Tanto faz estar vivo, tanto faz estar morto, tanto faz continuar na inércia, tanto faz se movimentar, tanto faz estar com uma pessoa em relações amorosas, tanto faz não estar, tanto faz. Inclusive, essa é uma das frases que mais se repetem durante a narrativa. Albert Camus ficou muito conhecido pela corrente filosófica que está presente em suas obras, que é o absurdismo. É ainda mais discutido em outra obra do Albert Camus, que é o Mito de Sísifo. Pesquisei o que Camus fala em O Mito do Sísifo por meio do narrador. Há casamentos absurdos, desafios, rancores, silêncios, guerras e até acordos de paz. Para cada um deles, a absurdidade nasce de uma comparação. Tenho base, portanto, para dizer que o sentimento da absurdidade não nasce do simples exame de um fato ou impressão, mas que ele brota da comparação entre um estado de fato e uma certa realidade, entre uma ação e um mundo que a ultrapassa. O absurdo é essencialmente um divórcio. Não está nem num nem noutro dos elementos comparados. Ele nasce de sua confrontação. Então aqui nós percebemos o que é esse absurdo, é esse estado de confrontação entre o homem e o mundo, no sentido de um mundo ser organizado de determinada forma, de modos preconcebidos, e o homem está imerso nisso e não tem como fugir de algumas formas. Então há essa confrontação entre esse percurso linear que o homem deve seguir e a reação desse homem a isso, se ele obedece a isso, se ele não obedece, quais as consequências de não obedecer, se ele tem consciência que não obedece. Então, para Camus, viver em um mundo de absurdo é você ter consciência disso, é você ter consciência dos elementos que entremeiam a vida
Isso está diretamente relacionado com a consciência que você tem da noção de liberdade, de revolta e de como o mundo necessita de uma constante performance de quem está nele. Então, tendo consciência disso, você vive em um mundo de absurdidade. Então, o estrangeiro nos faz pensar sobre essa noção de liberdade. Em que medida nós somos livres? Será se não há uma performance exigida de nós a todo momento que nós estamos em contato com o nosso grupo? Messou reage a isso a todo tempo na narrativa. Ele percebe algumas situações que ele entende que ele precisa agir de determinada forma, mas internamente ele tem consciência de que ali é apenas uma performance. Em outros momentos, ele não age de acordo com o esperado, traz falas honestas à sua consciência. Às vezes ele responde exatamente o que ele pensa, e isso traz algumas consequências a ele, inclusive às vezes ele se arrepende de ter falado aquilo. Ele reflete, nossa, eu deveria ter performado mais. O fato é que ele tem consciência de quando ele age com essa performance, mas ele tem consciência ainda mais da necessidade de não agir. Então ele se mostra um rebelde em relação a isso. Por exemplo, tem um momento em que ele deixa claro que vai aproveitar as folgas que vieram por conta da morte da sua mãe. Em outro momento, a sua namorada pergunta se eles vão se casar. E aí ele responde, podemos nos casar sim, tanto faz. E ela pergunta, mas você me ama? E aí ele deixa claro, né, que quer ser sincero, que quer ser consciente da sua resposta, e ele diz que não. E o leitor fica sempre se questionando em que momentos nós, às vezes, dizemos sim só por convenção, só por conveniência, às vezes nós dizemos não também por esse fator, e às vezes nós traímos a nossa própria consciência. Então, Messou é esse narrador apático diante das suas relações. Deixa claro também que quando ele cansa de agir com conveniência, ele simplesmente sai desse personagem e age de acordo com o que vier na telha. Por exemplo, ele acaba cometendo um crime, é preso por conta disso, mas quando ele para refletir sobre isso, ele não vê sentido naquilo que ele está fazendo. Ele começa a agir a esmo com essa noção de que nada faz sentido no final, que a realidade no final será sempre a mesma, a morte. Que vocês não tenham percebido, mas essa ideia do absurdismo está diretamente ligada com outra corrente filosófica, que é a do Jean-Paul Sartre, né, do existencialismo. Sartre diz o seguinte sobre o estrangeiro: o homem absurdo quer viver sem abdicar de nenhuma de suas certezas, sem dia seguinte, sem esperança, sem ilusões e também sem resignação. Fixa a morte como uma atenção apaixonada a essa fascinação que o liberta, e conhece a divina disponibilidade do condenado à morte. Tudo é permitido. Então, essa ideia do existencialismo é simplesmente como o homem ele se encontra desamparado. É uma filosofia que nega a existência de Deus, então para eles tudo é permitido, não tem nenhuma regra no final moral e espiritual que lhe faça agir de determinada forma. Então isso é uma forma de criticar essas ditas convenções sociais, essas regras da moral, da ética, que a todo momento Messou vai questionar aqui na narrativa. O pensamento do narrador é sempre em um impasse entre o absurdo, já que viver nessa correria, nesse dia a dia, nessa rotina incansável é absurdo para ele. Seguir esse fluxo da vida seria absurdo, porém romper com isso também seria absurdo, e aí fica essa contradição, já que uma vez que você não segue esse fluxo, você também é considerado um alvo de absurdo. É absurdo você parar de trabalhar. É absurdo você parar de estudar. É absurdo você dizer, eu não vou me movimentar, até porque você precisa disso para sobreviver.
É por isso que para Messô tanto faz. Isso faz com que ele seja considerado um estrangeiro. E aí chegamos no nome da narrativa, né? O estrangeiro, porque uma vez que você se nega a agir de determinada forma como a maioria age, você se torna um estrangeiro. Você ter consciência das normas de etiqueta, por exemplo, e se você não corresponder a isso, você é considerado um estranho. Imagina você ir a um jantar na sua empresa ou outro ambiente e você saber que você tem que vestir determinado tipo de roupa e você, não, tanto faz para mim, tanto faz vestir essa roupa como não, então eu vou de outra roupa. Você com certeza será considerado um estranho, um estrangeiro, né, um alienígena. O leitor fica a todo momento confrontando esse narrador. O leitor se pergunta, mas será se não seria melhor nós levarmos em conta o que já está preconcebido? Isso é trair a nossa própria consciência? Agir assim não seria mais cômodo? É justamente essa comodidade que intriga o ser humano. Quem ditou as regras de etiqueta, por exemplo, realmente é necessário seguir? Então o leitor ele fica todo o tempo se confrontando, né, com as ações do Messô, que nós, como leitores, julgamos essas ações, mas também nos identificamos com eles em várias passagens, já que em muitos casos nós acabamos cedendo a algo que na verdade nós não queremos, mas para evitar um mal olhado, para evitar um julgamento. E o que fica claro aqui também é que essas ações acontecem sempre no campo do paradoxo. Olha só o que o Manuel da Costa Pinto diz no prefácio do livro. Ele é estudioso de Albert Camus e também jornalista. A estrutura contém um paradoxo. Se antes do crime Messô vive na plenitude e na insignificância do instante, por que ele decide relatar no tempo presente seu cotidiano sem sobressaltos? Por que resolve dar forma e sentido a uma vivência que a todo momento nos afirma o caráter amorfo da experiência, seu não sentido essencial? Então ele se vê nesse paradoxo. Ele fala que tanto faz, então por que que ele narra sobre isso? É como quando nós falamos que nós não estamos com a opinião do outro, mas sim, nós nos importamos sim. Lembrei dos pensamentos intrusivos, que às vezes a gente quer dizer algo, mas aí você reprime aquele pensamento porque você não pode ser tão sincero assim. É como também estar diante de uma polêmica, por exemplo, é muito comum em nossos dias, e aí você tirar um tempo para escrever um texto no Instagram dizendo que não se importa. Uma vez que você tira um tempo para escrever que não se importa, você já está se importando. Aquilo realmente não importasse para você, passar no seu dia e aquilo seria de tão insignificância que você só deixaria passar sem comentar, sem pensar muito sobre aquilo. Então, O Estrangeiro é uma obra que suscita muito prazer estético ao leitor na medida que nós conseguimos nos identificar com Messô em alguns momentos, ao passo também que nós exercemos esse papel juiz, né? Todo leitor, na verdade, é um juiz das ações dos personagens. Será se eu agiria de tal forma? Essa ação não foi certa, essa ação não foi errada, de acordo com as nossas crenças. Os personagens são muito bem desenvolvidos, principalmente o Messô, no qual a narrativa se concentra, mas também os personagens secundários, como a namorada de Messô, vizinhos de Messô, todos eles, mesmo que apareçam pouco na narrativa, são bem desenvolvidos para o que o narrador quer evocar no leitor. Aquela pessoa sem consciência ou aquela pessoa que está tão imersa nas convenções que acaba se perdendo, ou aquela pessoa que tem ciência de que está performando, faz algo apenas para agradar, apenas para evitar algum tipo de constrangimento. A obra também foi escrita com uma genialidade incrível no sentido da conversa entre os elementos literários. Nós temos aqui uma excelente conversa entre personagem, narrador
tempo e espaço, já que a todo momento o personagem se mostra influenciado pelo mundo externo. Ele se mostra que é influenciado pelo sol, pelo clima, pelas ações das outras pessoas. É como se ele quisesse se eximir de toda a culpa de algumas ações. Nós temos aqui uma conversa entre o espaço e o tempo, já que o Sol fica afetando todo o tempo os espaços, as relações sociais. O personagem é afetado diretamente pelas essas noções de espaço e de tempo. Inclusive, para alguns críticos literários, o Sol nessa narrativa ele é considerado um dos personagens principais pela forma como ele aparece, pela forma com que o narrador dá atenção a ele, inclusive dá ações ao próprio Sol. Quase todos os capítulos falam como o Sol está, como se realmente o Sol tivesse um humor e, portanto, ele exercesse uma forma de participação ativa na história. Isso foi elogiado pelo próprio Roland Barthes. Ele afirma a genialidade do Estrangeiro por conta de sua estética solar. Essa atmosfera na narrativa é muito bem construída. Eu até separei uma citação para ler para vocês, para que vocês tenham uma noção desse prazer estético, né, por conta da escrita. Parecia-me que o cortejo ia um pouco mais depressa. À minha volta era sempre a mesma paisagem luminosa, plena de sol. O brilho do sol era insuportável. Em dado momento, passamos por uma parte de estrada que fora refeita havia pouco. O sol derretera o asfalto. Os pés enterravam-se nele, deixando aberta sua polpa luzidia. Por cima do carro, o chapéu do cocheiro, de couro curtido, parecia ter sido moldado nesta lama negra. Eu estava um pouco perdido entre o céu azul e branco e a monotonia dessas cores. Negro pegajoso do asfalto aberto, negro desbotado das roupas, negro laca de carro. Tudo isso, o sol, o cheiro de couro, o esterco do carro, o do verniz e do incenso, o cansaço de uma noite de insônia me perturbava o olhar e as ideias. Então observem como todo esse conjunto de elementos literários formam uma narrativa, mostrando para o leitor essa agonia com a qual o personagem age. Ele acaba agindo diante de todo esse torpor, essa angústia que é misturada com todo esse conjunto de um espaço, de um tempo e que, portanto, acaba por ofuscar ou por evocar ideias do personagem. É como se Mersô reclamasse até da natureza. É como se até o sol merecesse um sentido. É como se até o asfalto, o chão, o calor, enfim, é como se tudo isso que eu acabei de ler com vocês carecesse de um sentido. É como eu olhar para o horizonte e perguntar de onde que esse horizonte veio. Inclusive, me parece que essa parte da narrativa é uma representação daquela reação que nós temos diante da natureza em relação a quem acredita no divino, a quem acredita no Criador. Quem não acredita sempre vai ser afetado por essa dúvida quando nós olhamos as paisagens mais lindas, né? Como o mar, como as montanhas, como o arco-íris, enfim. Nós olhamos para essas belezas e pensamos, não tem como não existir um criador. Então, me parece que esse narrador é afetado por isso. Ele olha esses ambientes naturais, que não necessariamente são esses de beleza, né? Mas que me parece que ele é afetado por essa evidência de que algo faz sentido. Será se a própria natureza não nos mostra que existe um ser superior, inteligente, estético, que teria criado tudo isso? Parece que Mersô reage a isso e reclama dessa carência de sentido da natureza. É como se ele colocasse culpa na natureza, é como se, assim como a natureza, ele justificasse que o homem carece também de sentido.
Enfim, percebemos que é uma narrativa muito bem construída, é uma narrativa que suscita muitas reflexões. Com certeza nos tornamos mais críticos depois de passar por O Estrangeiro de Camus. Foi uma ótima experiência de leitura. Para mim, os personagens são muito bem construídos, os elementos literários como um todo são bem construídos aqui na narrativa, de maneira a suscitar realmente essa catarse no leitor, né? Esse momento de reflexão, esse momento de torpor de consciência, nós sentimos lendo O Estrangeiro. Então, acho que o que fica em relação ao Estrangeiro é que nós estamos sempre nesse impasse de agir, de não agir, e que às vezes nós agirmos, nós estamos traindo a nossa própria consciência, mas às vezes essas faltas de ações acabam nos tornando um estrangeiro. Agir como manda o roteiro é trair a nossa própria consciência em alguns sentidos, porém, não agir como manda o roteiro nos torna um estrangeiro. Eu indico fortemente que vocês leiam esse livro. Eu já quero também ler outras obras do Camus. Essa foi a minha primeira experiência com ele. Então, é sim uma leitura prazerosa e aqui fica a minha indicação. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Eu espero você nos nossos próximos vídeos do Patos e Mimes.